composição das coisas, composição da gasolina, composição do álcool, composição da panela. Para tudo! Roda a vinheta que logo após você ficará sabendo do que as coisas são feitas. Bom, eu sou a Titi e nós estamos aqui para a nossa aula de número 2 da série de aulas que eu prometi para você. E hoje o tema é atomística. Isso aí, há muitos e muitos anos, o homem sempre veio tentando explicar do que a matéria é feita. Então, nós temos duas linhas aí de pensamentos e de trabalho. Uma linha filosófica, que é aquela sem experimentação, sem uso da metodologia científica, e a outra linha, então, científica. Então, nos primórdios, nós tivemos aí Leucipo e Demócrito tentando explicar a constituição da matéria e até chegou a surgir a ideia de átomo, mas ela ficou abafada. Átomo, então, seria uma partícula não divisível. Depois surgiu Aristóteles, então o Aristóteles, ele falava pra gente aí que todas as coisas eram feitas ou de terra, água, ar e fogo. Isso persistiu aí por alguns anos, né? Só que de repente começou a não mais explicar determinados fatos. Foi até então que surgiu, após aí mais de 2.200 anos, surgiu a ideia de um modelo atômico proposto então por Dalton, tá? Dalton, ele propôs um modelo que o átomo seria uma esfera maciça e indivisível. Tem todo aí uns postulados que Bohr trouxe pra gente, mas o importante é a gente ficar com essa ideia aí, uma esfera maciça e indivisível, né? E ele disse ainda pra gente que átomos de elementos diferentes tinham massas diferentes. E ainda ele disse pra gente que esses átomos se combinavam em proporções, né, diferentes para formar substâncias, então. Só que esse modelo de Dalton, ele foi assim falho em algum ponto, principalmente na parte que não explicava nem a eletricidade e nem radioatividade. Então chega um determinado momento que novas pesquisas, nova evolução aí tecnológica, né? E surge então Thomson, tá? Thomson vem com esse modelo lindo aqui, que a gente conhece como sendo pudim de passas, tá? Ele dizia que era uma massa gelatinosa com elétrons incrustados. Então aqui a gente já tem a ideia da natureza elétrica da matéria, tá? E para ele a carga total do átomo, então, ela seria nula. Esse modelo, então, persistiu bastante, né? Dalton foi por volta de 1800 e 800 alguma coisa, e o Thomson persistiu esse modelo até 1908, quando chegou, então, Ernest Rutherford e propôs, então, um novo modelo, tá? Como eu disse anteriormente, a evolução da ciência, né, não para, ela vem só crescendo. Então, nós tivemos alguns nomes aí de alguns cientistas que puderam, então, contribuir. Então, a gente teve Becquerel, Roentgen, tá? Tivemos a questão aí da radioatividade bastante trabalhada pelo casal Marie Curie, Pierre Curie, tá? Então, com essas descobertas, o que acontece? Aquele modelo que nós tínhamos aí de Thomson começou a não mais ser suficiente para explicar a constituição da matéria. Então, surge um novo modelo que Rutherford propôs, mas baseado em quê? Rutherford fez esse experimento que está esquematizado aqui, tá? Perceba o seguinte, que ele usou um bloco, tá? Dentro desse bloco tinha polônio, que emite então radiação alfa, tá? Ele colocou um outro bloco com orifício para direcionar os raios, tá? Numa lâmina extremamente fina de ouro e aquele aparato ali atrás, né, com um filme fotográfico.
Rutherford, ele tinha assim algumas previsões ou suposições, tá? Que a gente pode ver aqui esquematizado. O que Rutherford ele esperava acontecer? Ele esperava que essas partículas alfa atravessassem essa lâmina de ouro sem sofrer desvio, como é mostrado aqui nessa figura em vermelho. Só que, na verdade, o que foi que aconteceu? O que a gente observa nessa outra imagem aqui, amarela, tá? Uma grande parte atravessou, tá? Mas em linha reta, outras sofreram desvios, direita e esquerda, e algumas ricochetearam, quer dizer, bateram e voltaram. Então, tanto no modelo no modelo de Dalton, ele falava que tinha espaços vazios, né? Thomson já mostrou ali a presença das cargas. Agora, quando o Rutherford fez o experimento, ele percebeu que não era tão vazio assim o núcleo, né? Então, como que ele poderia explicar esse fato? Ele, então, construiu esse novo modelo que é apresentado aqui para vocês, tá? Ele pensou assim, que para a partícula alfa poder ricochetear, deveria, então, ela ter encontrado uma carga positiva para se repelir, tá? Que hoje a gente conhece aí que é a região do núcleo, tá? Que tem também massa bastante pronunciada, tá? Só que Rutherford, ele propôs assim, que esse núcleo, ele conteria toda a massa do átomo, tá? E ele, lá dentro, então, teria essas partículas que foram chamadas, então, de prótons. Então, esse modelo de Rutherford aqui, ó, ele é um modelo, assim, conhecido como um sistema solar, tá? Ele ainda afirmou pra gente que os elétrons estariam, então, rodando em órbitas elípticas aí, tá? E nessa região definida. Então, aqui a gente já tem o que a gente chama de átomo nuclear, certo? Só que todo modelo, né, ele tem, assim, também algumas falhas, né? Todo modelo, a gente viu aí com essa evolução, que tem algumas falhas, tá? Um discípulo de Rutherford, Niels Bohr, tá? Analisando espectros de emissão aí do gás hidrogênio, ele percebeu algo novo, ok? Então, ele passou esse feixe de luz, né? Esse espectro aí de luz, como mostra nesse experimento aqui, e ele viu que o hidrogênio tinha um espectro luminoso descontínuo. Então, começou aí a pipocar muitas ideias aí na cabeça de Niels Bohr, tá? E ele, então, aboliu a ideia de Rutherford, não totalmente, mas ele criou, então, um novo modelo para o átomo baseado nesse experimento aí, tá? E esse modelo de Niels Bohr, o que acontece? Olha aqui para vocês verem. Também é um modelo nuclear, tá? Tem a eletrosfera, tem o núcleo, como a gente pode ver, só que não mais em órbitas elípticas, e sim nessas camadas K, L, M, N, O, P, Q. E ele dizia o seguinte, ó, observa nessa outra imagem aqui, que um elétron estando numa órbita de menor energia, poderia absorver uma energia e saltar para uma de maior energia, e no retorno emitir luz. E isso é o tal que a gente chama de saltos quânticos, que a gente vê muito aí, fenômenos luminosos, como fogos de artifício, por exemplo, chamas coloridas, é esse salto quântico que está acontecendo, tá? Então, porque cada órbita dessa, voltando aqui no modelo de Bohr, cada órbita dessa tem um conteúdo de energia definido, tá? Então, quanto mais longe do núcleo, mais energia tem, tá? Por isso que tem essa possibilidade desse salto quântico, ok? E essa luz que ele emite, a gente diz que é um fóton de luz. E baseado nisso, nessa observação, tanto no experimento lá de espectro descontínuo, quanto aí no salto quântico, existem alguns aparelhos que são capazes de identificar isso aí. A gente detecta determinadas amostras através desses saltos quânticos aí, tá bom?
Bom, o que mais que a gente pode falar então desse átomo? Nessa altura do campeonato já estavam descobertas aí todas as partículas, tá? Na verdade, quase todas. Faltava uma, faltava os nêutrons, tá? Porque eles pensavam assim, bom, se o núcleo é formado de partículas positivas, que são os prótons, então como elas não se repelem, tá? Por que elas não se repelem? Então, o cientista Chadwick, tá? Como a gente pode perceber aqui, ele então que foi o responsável por descobrir essa partícula, tá? Responsável pela estabilidade do núcleo e ele deu o nome então a essa partícula de nêutron, ok? Essa descoberta dele rendeu-lhe um prêmio Nobel de Física em 1935, olha que legal, tá? Bom, além disso, nós tivemos ainda a contribuição de Summerfield, que ele mostrou para a gente também o quê? Que não existem só essas camadas KLMNOPQ no átomo, tá? Também existem as subcamadas, que ele chamou então de SPDF, ok? Então, ele disse que essas subcamadas aí, os elétrons estão nelas e realizam órbitas elípticas, tá? Então, nesse exato momento, né, já se conhecia aí prótons, elétrons, nêutrons, e para poder estudar melhor, né, caracterizar melhor esse estudo aí da composição da matéria, então surge um novo cientista, tá, que é o Linus Pauling. Ele então associa as camadas KLMNOPQ, tá? Com os subníveis SPDF e ele então monta para a gente o diagrama em ordem crescente de energia, ok? Que é esse diagrama aqui que nós podemos observar aqui, tá? Então, no subnível S cabem 2 elétrons, no P cabem 6, no D 10 e no F 14. E quando a gente vai perceber a ocupação desses elétrons aí, tá? A gente pode tirar desse diagrama aqui, espichar essa fila aqui embaixo, ó, que são a sequência correta que nós vamos seguir esse diagrama. Já já a gente vê um exemplo como vamos utilizar esse diagrama. Observa esse número aqui, ó, 3S2. O que significa isso? O que esse número representa, tá? Então, esse 3, ele representa a camada que o elemento está. Então, ele está na terceira camada. O S significa que o elétron, tá? Esse S significa que ele está no subnível S e que ele é o segundo elétron, tá? Então, esse numerinho 2 aí representa o número de elétrons, quantos elétrons que estão ali nesse subnível, ok? Um exemplo que eu falei para vocês entenderem melhor como que a gente vai aplicar tudo isso que nós já vimos até agora, tá? Então, vamos fazer a distribuição eletrônica aqui do elemento cloro. Então, nós vamos olhar, ele tem lá o número atômico dele é 17, número de prótons, né, que é o número atômico 17, como se ele estiver no estado fundamental, ele também terá 17 elétrons. Então, fazendo a distribuição, seguindo o diagrama de Linus Pauling, que nós vimos, tá? Nós vamos ter essa distribuição aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. O elétron mais energético é esse último que nós colocamos aí, ó, o p5, ok? Então, é assim que funciona, tá? O modelo atômico atual, a gente trabalha aí com a dualidade de matéria, tá? Que diz que toda e qualquer massa, ela pode se comportar como onda, a gente até fala aí que é partícula-onda. Não é possível a gente determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade de um elétron. A gente tem aí o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, a gente vai pensar no elétron como partícula-onda. Mas esses conhecimentos aí do modelo de Bohr são muito cobrados nos vestibulares,
tá? Então, nós ficamos aí batendo em cima sempre desse modelo de distribuição eletrônica, tá? Então, o que diferencia um elemento do outro é justamente a quantidade de prótons que ele tem, tá? Então, cada elemento químico tem um número de prótons definido, ok? Então, vamos ficar com esse conceito aqui, tá? Número atômico é a quantidade de prótons que esse elemento tem. Então, o elemento, qual que é a diferença de elemento e átomo? Quando a gente fala elemento químico, vamos pensar, elemento químico alumínio, são todos os átomos que têm número atômico 13. Então, nós não vamos chamar de átomo, vamos falar elemento químico, certo? Então, a gente representa o número atômico Z, que é a quantidade, então, de prótons que ele possui, certinho? O que seria a massa atômica? Quem tem massa significativa dentro de um átomo são os prótons e os nêutrons, tá? Então, olha para esse exemplo aqui, tá? Nós vamos pensar em termos de prótons, tá? Quantos prótons que esse elemento tem? Os prótons são vermelhinho aí, então ele tem 4 prótons. Quantos nêutrons que ele tem? Conta aí para vocês verem, ó, 5. Então, para a gente calcular a fórmula da massa, para a gente calcular a massa, a gente usa a seguinte fórmula: massa é igual a Z mais N, ou seja, A é igual a Z mais N, ok? Então, se nós temos 4 prótons e 5 nêutrons, nós teremos então uma massa no valor de 9. Tudo bem com o cálculo de massa? Bom, então, a massa atômica, ela está praticamente concentrada no núcleo, porque a massa do elétron é muito insignificante, certinho? Bom, quando a gente fala, então, de representar um elemento químico, dá uma olhada aqui, ó, tá? A gente representa como X, o A, que é a massa, que está na esquerda e no alto dele, e o Z, que é o número atômico, à esquerda e embaixo. A massa a gente também pode representar dessa outra forma aqui, ó, tá? Que é o A à direita. Os dois jeitos estão corretos. Então, se você pegar esses 3 elementos aqui, ó, carbono 12,6, ferro 56,26 e cloro 35,17, tá? A gente pode olhar, você tira da tabela, a gente tem que representar dessa forma, ou mudar a massa para a direita. E o número de nêutrons, então, a gente subtrai a massa menos os prótons, tá? Então, no carbono, 12 menos 6, no ferro, 56 menos 26 e no cloro, 35 menos 17. Tudo bem? Bom, se você estiver gostando, dá um like aí nesse vídeo, tá? Não esquece de me seguir, se inscreve no meu canal, teremos muito mais novidades aí nos próximos vídeos e no restante desse vídeo aí. Não sai daqui ainda não, tem muito conteúdo para você, combinado? Bom, agora eu vou trazer um outro conceito para você, que é o conceito de íons. O que é um íon? É aquele elemento que ou perdeu elétrons ou ganhou elétrons, tá? Então, quando eles perdem ou ganham, eles adquirem carga ou positiva ou negativa. Esse elemento que eu coloquei aqui agora, o berílio 84, com essa carga de 2 mais aí, o que significa? Significa que ele está perdendo 2 elétrons, por isso que ele ficou positivo, tá? Ele tem aí um desequilíbrio no número de prótons e elétrons, por isso que ele adquire essa carga 2 mais. Quando você observa esse outro aqui, ó, o oxigênio, uma carga 2 menos, ele também tem esse desequilíbrio, mas nesse caso aqui, ele tem 2 elétrons a mais, tá? Então, íons são os elementos que ou perderam ou receberam elétrons. E mais um conceitinho aqui dentro de atomística que é muito importante, tá? Isótopos, isóbaros e isótopos. Bom, o que são isótopos então? Olha lá. Elementos químicos com o mesmo número atômico, porém número de massa diferente. Bom, mas para a gente memorizar isso, basta a gente lembrar que tem número atômico igual. Então, olha o exemplo que eu coloco aqui para vocês, ó. Cloro
35 e cloro 37, tá? Esses são isótopos. Não importa, o resto é diferente, tá? Bom, quero colocar um outro exemplo também que é muito citado, que é esse aqui, ó, hidrogênio. O primeiro lá é o prótio, deutério, que tem 2 de massa, e trítio, ok? Todos eles, então, com número atômico igual. Tudo bem? Próximo conceito, então, isóbaros. Então, isóbaros são elementos que têm mesmo número de massa, número atômico diferente. Mas vamos ficar só com o primeiro conceito, ok? Mesmo número de massa. Então, como um exemplo, vou citar aqui para vocês, ó, o cálcio 40-20 e o potássio 40-19, certinho? Então, basta a gente lembrar isso, tá? Que é mesmo número de massa. E isótonos, tá? Eles têm o mesmo número de nêutrons, prótons e massa diferente. Mas grave sempre isótonos, o Nzinho ali, ó, de nêutrons iguais. Como exemplo, tá ali o cálcio 40-20 e o potássio 39-19. Se nós fizermos a subtração de massa e prótons, nós vamos achar, então, 20 para cada um. Por isso que eles são isótonos, ok? Isoeletrônicos são aqueles que têm o mesmo número de elétrons. Então, tanto pode ser cátions, como pode ser os próprios átomos, tá? Então, observa aqui no exemplo, primeiro ali, ó, o sódio 2311. Se nós observarmos bem, ele tem aí, ó, uma carga mais 1, significa que ele perdeu um elétron, então ele tem 10 elétrons, ok? O próximo ali, ó, que é o oxigênio, ele está com uma carguinha de 2 menos, então significa que ele tem 2 elétrons a mais. Então, ao invés de 8, que seria o mesmo número de prótons, ele tem 10. E o último aqui, ó, que é o neônio, nós percebemos ali que ele já tem os 10 prótons, que significa também ter o mesmo 10 elétrons, porque ele não tem carga nenhuma. Então, todos eles têm 10 elétrons. Isso significa, então, que eles são isoeletrônicos, ok? Para, vamos dizer assim, fechar a caracterização de um átomo, nós podemos, então, dizer que ele tem 3 partículas fundamentais. Observa aqui nessa tabela, tá? Então, próton, elétron e nêutron, onde que eles se encontram? Os elétrons na eletrosfera, os prótons e os nêutrons no núcleo, o símbolo que a gente usa para cada um deles, a carga de cada um deles, ok? A massa, perceba como que a massa do elétron é quase que insignificante, ok? Então, hoje em dia, obviamente, nós conhecemos mais partículas, mas as partículas, assim, principais, tá? São essas, prótons, elétrons e nêutrons, ok? Então, reforçando ainda que os prótons são os prótons e os nêutrons que são, então, os grandes responsáveis pela massa de um átomo. Então, eu espero que você tenha curtido essa aula, que tenha aprendido direitinho, caracterizar, então, o principal componente aí da matéria, que não tenha ficado com dúvida nenhuma. Mais uma vez, dê um like para esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no meu canal, me siga então nas outras redes minhas, tá bom? E eu espero você para a nossa próxima aula de número 3. Um beijo enorme no seu coração.